Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bênção poder estarmos juntos mais uma vez, iniciando essa live com a convicção absoluta que Deus está presente conosco, que Deus está trabalhando nas nossas vidas, que Deus tem contemplado a sinceridade dos nossos corações. Isso nos anima, isso nos conforta, isso nos encoraja, isso nos dá segurança de que estamos no caminho certo, estamos fazendo a vontade do Senhor. Normalmente, antes da pandemia, né, nas terças-feiras, nós da Igreja Metodista em Goiabeiras nos reunimos no templo, né, no nosso culto de oração. Mas, em virtude da pandemia, nós já voltamos os nossos cultos na escola dominical, às 9 horas da manhã, no domingo, e à noite, no domingo, às 19 horas. Mas durante a semana, nós, da Igreja Metodista de Goiabeiras, definimos por continuar com as lives por mais um tempo, né, até que as coisas melhorem. Por isso estamos aqui, terça-feira, 8 horas da noite, com esse propósito de lermos a palavra do Senhor, de orarmos, clamarmos ao Senhor, buscar a presença do Senhor, né? Já desde o início, damos boas-vindas a todos aqueles que já estão aqui, e ao mesmo tempo já é um espaço onde nós podemos compartilhar os nossos pedidos de oração. Se você está aí na sua casa, algum pedido de oração, alguma situação que está incomodando, que você quer compartilhar conosco, isso é um tempo de nós compartilharmos a palavra, mas também de compartilharmos os nossos pedidos de oração, as dificuldades, as angústias, as situações que nós temos vivido na vida, tá bom? Bem, nós vamos iniciar com um momento de oração, assim como nós fazemos sempre. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, Senhor Deus, de estarmos na tua presença mais uma vez. O Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus verdadeiro, um Deus que tem realmente feito coisas grandiosas nas nossas vidas. Queremos te agradecer e te pedir, Senhor Deus, esteja nos abençoando, esteja falando aos nossos corações por meio da tua palavra que será ministrada, e ao mesmo tempo, Pai, ouça, Senhor Deus, os pedidos de oração, os clamores que serão feitos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus da glória, a abençoar cada vida, Senhor Deus, que se faz presente conosco aqui nessa live, ao vivo, ou que estará acessando esse vídeo depois. Abençoa, venha falar aos corações, venha ministrar a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, já assim, um abraço já para quem já compartilhou aí, que está conosco, dando paz do Senhor nos comentários. E um abraço para Simone, para Miriam, para Carmen, um abraço para minha linda Edilane, um abraço para Giovana, para Sônia, para Carol, para Maria Luzi, querida irmã lá de Conceição da Barra, um abraço também para Márcia Peixoto César, para o nosso irmão Vantuir. Sejam bem-vindos, tá bom? Queridos, hoje nós estaremos iniciando uma nova fase nas nossas ministrações de terça-feira. Até a semana passada, Deus tinha colocado em nosso coração o propósito de estar orando, de estar ministrando sobre discipulado. E fizemos isso com muita alegria em nosso coração, é um tema que nós gostamos muito, né? Mas hoje nós estaremos iniciando uma nova dinâmica e um novo tema. Para iniciar essa dinâmica, nós vamos também iniciar vamos acrescentar, vou tentar acrescentar algo a mais, é sempre colocar um vídeo do YouTube aqui, para compartilharmos juntos, um cântico de adoração ao Senhor. Esse cântico que eu vou estar colocando, para a gente ver juntos, né, é um cântico do Kemuel, que fala muito ao meu coração. Cantaram lá em Linhares no sábado, e Deus falou muito ao meu coração lá, e eu espero que fale ao seu coração também, tá bom?
Deixa eu ver se eu consigo colocar, tá bom? Vamos lá. Amém? Bem, vocês estão me ouvindo bem, queridos? Agora, estou preocupado porque eu acho que deu uma caída, alguma coisa assim. Tá todo mundo me ouvindo? Como que tá? Bem, vamos ao tema desta noite, né? Estaremos iniciando hoje uma série de, como é que eu posso dizer, uma série de ministrações partindo de um princípio que nós precisamos conhecer mais as ideias de João Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista. Nós precisamos crescer e aprender e melhorar sobre a nossa compreensão de fé, podemos dizer assim. E por isso nós queremos estar ministrando sobre, começar essa ministração, sobre a experiência de João Wesley, sobre a experiência de estar nesse propósito mesmo de servir a Deus, de estar fazendo a obra do Senhor, com essa disposição, com essa alegria de sempre buscar o melhor para o reino de Deus, né? E neste caso especificamente é crescer no conhecimento das ideias, daquilo que João Wesley defendia. E uma das coisas que nós aprendemos logo quando nós falamos sobre João Wesley, a sua história tão bonita, né? E falamos, às vezes, sobre o quadrilátero wesleyano. O que é isso? Quadrilátero wesleyano. Isso que eu gostaria de começar a falar com vocês hoje. Agora, quem lembra aí sobre o quadrilátero wesleyano? Quem pode dizer sobre o quadrilátero wesleyano? Ei, Alexandrinho, tudo bem? Eu estou preocupado, que aqui tá aqui para mim como só 3 pessoas. É isso mesmo? Só tem 3 pessoas ao vivo comigo. Cadê o resto da turma que começou, uma turma grande? Eu coloquei o vídeo e aí um monte de gente saiu, né? Eu queria um retorno da turma para saber se vocês estão aí. Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Eu gostaria que vocês... A paz, Pedro, a paz, Alexandre. Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, gostaria de um retorno. Vocês estão conseguindo assistir ao vivo pelo Facebook? Por favor. Pedro, que entrou agora, o Alexandre, que está dando paz agora aí, e os outros. Alguém pode me dar esse retorno? Minha linda está aqui também, né, minha linda? Conseguindo ouvir. Vocês conseguem também ver que lá em cima só está dando 3 pessoas lá? É isso mesmo? Hein, minha linda? Então, nós vamos... eu gostaria que as pessoas que colocassem, então, no grupo lá da igreja, na Clano, Café com Jesus, que nós continuamos ao vivo. É possível que talvez as pessoas tenham perdido a conexão. Às vezes as pessoas tenham perdido a conexão. Não é isso? E se tiver perdido a conexão, tem que... É só recomeçar lá, entrar no Facebook de novo. Nós estamos ao vivo.
né? Teve um momento aqui que que a Alba entrou às 8h08, e depois foi só diminuindo a turma, até que não tem mais ninguém. Como está aqui, que está aparecendo aqui para mim, é só o Pedro, a Edilane e o Alexandre. Agora só 2 pessoas, caiu mais ainda. Aí, ó, já a Miriam está dizendo, está normal. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem compartilhar nos comentários da live, Miriam, por favor? Daciene, consegue? Giovana, consegue compartilhar? Deve ter sido só um problema mesmo aqui no... deixa eu ver aqui. Sim, o Alexandre está dizendo que, pelo jeito, tem um problema na contagem mesmo, pastor. Então, beleza. Então, se o povo está aqui, então tá bom. Então, vamos continuar. Como eu disse, nós queremos iniciar uma série de ministrações, aqui às terças-feiras, inicialmente sobre o quadrilátero wesleyano. Serão 5 ministrações. Quem lembra aí de vocês quais são os pontos do quadrilátero wesleyano? Daquilo que quadrilátero wesleyano, nós entendemos como o John Wesley entendia que se dava a revelação de Deus. Como Deus se revela a nós enquanto povo de Deus, né? Quem lembra? Pode estar participando aí, pode estar compartilhando aí. E eu vejo aqui, inclusive, que tem alguns pedidos de oração já, né? A Márcia pede oração pela vida da Marina, né? A Sônia continua pedindo oração pelo irmão Vanderlei, irmão dela, Vanderlei. A Miriam pede oração para o Mário, né? Que é o nosso amigo antigo. Então, já temos pelo menos 3 pedidos de oração aqui, certo? Para o Mário, para a Marina e também para o Vanderlei, não é isso? Quem pode compartilhar? Eu sei que Miriam sabe. Miriam, quais são os pontos do quadrilátero wesleyano, Miriam? Ô, Alexandrinho, isso mesmo, Alexandrinho. Muito bem, Alexandrinho, muito bem. Imaginemos um quadrado, né? 4 pontos, né? E cada ponto desse aí é um tipo de revelação de Deus para a humanidade, para com seu povo especial. Uma experiência, o outro é a razão, o outro ponto é a tradição, o outro ponto é a criação e no centro é a Bíblia. A Bíblia, né? A Bíblia. Por isso dizemos de 5. Na verdade, a criação foi incluída depois, porque antes era a Bíblia, que era um dos pontos, né? Mas aí depois entenderam que a Bíblia é algo tão importante, tão necessário para o cristianismo e para o metodismo também, logicamente, que colocaram a Bíblia no centro e incluíram mais um ponto desse entendimento da revelação, que é a criação. Por isso que a experiência, razão, tradição e criação, e como centro, a Bíblia. Bem, partindo desse princípio, pena que talvez não deu para as pessoas verem direito o vídeo que nós colocamos.
A música do Kemuel fala sobre eu quero viver algo novo, e depois tem uma parte específica que fala Espírito desce como fogo, incendeia e coisas assim, né? Deixa arder meu coração. Na verdade, eu coloquei essa música para introduzir, né, o primeiro tema de hoje, que é a experiência. Nós entendemos que a experiência, e aí entendamos experiência especificamente, experiência com Deus, é uma parte fundamental da revelação de Deus para conosco. Na verdade, não seria possível estarmos tendo essa revelação de Deus, conhecendo, e quando fala tendo a revelação de Deus, é conhecer Deus, é entender Deus, é perceber Deus, né? Não seria possível se não tivermos essa experiência marcante, poderosa, profunda, que transforma a nossa vida. Não por acaso, John Wesley coloca esse ponto como um dos principais. E John Wesley coloca esse ponto como um dos principais, e desde então, todas as pessoas que estudam John Wesley e que reconhecem John Wesley como alguém importante para a missão de Deus, para o reino de Deus, não só no contexto metodista, né? Outro dia, por exemplo, eu estava ouvindo um diálogo de um pastor de outra denominação com uma pessoa, e ele estava assim numa live respondendo perguntas, questões das mais diversas. E aí chegou uma pergunta para ele: qual a diferença da metodista e metodista wesleyana? Né? Qual a diferença de metodista e metodista wesleyana? E aí ele citou lá as diferenças e tal, que a metodista wesleyana saiu da igreja metodista e tal, não sei o quê. Mas aí ele diz, para explicar o metodismo, ele diz: a igreja metodista, ela se identifica com a experiência que João Wesley teve em 24 de maio de 1738, a experiência do coração aquecido, a experiência do coração arder. Ele até lá na live ele diz do coração quente, né? Que na verdade tem a ver com a nossa, com o que nós chamamos da experiência do coração aquecido, e comemoramos isso em 24 de maio de 1738. Comemoramos celebramos essa experiência, comemoramos essa experiência todos os dias 24 de maio, que é a experiência de John Wesley com Deus. Por isso, nós entendemos que a experiência com Deus é uma base fundamental. Não é possível entender Deus se nós não experimentá-lo. Não é possível compreendermos Deus, como Deus age, como Deus transforma, como Deus muda, como Deus toca, como nós sentimos, né? Não é possível entender Deus e crer em Deus se não tivermos essa experiência. Mas aí podemos, então, pensar: que experiência é essa? Que negócio é esse? Por que esse negócio de experiência? E aí vamos um pouco... Vamos primeiro à palavra do Senhor. Vou colocar meu óculos aqui. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa experiência, esse texto bíblico faz parte especificamente da história de John Wesley, porque no dia da experiência pessoal de John Wesley com Deus, lá em Aldersgate, essa experiência se deu a partir de uma ministração, de um comentário de um pregador sobre Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa experiência, essa testificação, essa confirmação que nós somos filhos de Deus, aí está a base, podemos dizer assim, da conversão.
Aí está a base do novo nascimento. É entendermos, e não só entendermos pela razão, mas sentirmos esse toque, que John Wesley traduziu isso dizendo que o coração dele se aqueceu, mas que na verdade é esse toque, esse algo a mais que nós sentimos em nosso coração, que nos traz essa convicção de salvação, essa convicção de vida eterna, essa convicção de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa convicção se dá por meio dessa revelação de Deus, por meio da experiência. Amém, queridos? Entendendo isso de uma forma muito clara, nós vamos entender a história de John Wesley. História de John Wesley, lembrando, John Wesley foi um moço que tinha uma vida muito direcionada para a religiosidade, para o evangelho, para o ministério, inclusive filho de um sacerdote anglicano, Samuel, uma mãe muito abençoada, Susana, cresceu num ambiente saudável, um ambiente onde se tinha culto doméstico todos os dias, onde tinha uma atmosfera muito favorável para o cristianismo. E é nesse ambiente que John Wesley cresceu e chegou um momento que ele definiu que ele iria ser pastor também e foi para o seminário, e no seminário ele se destacou como um dos seminaristas mais proeminentes lá da sua turma, da sua época, junto com outros. Ele, então, fundou um grupo de estudantes que se dedicava ainda mais ao estudo da palavra, à oração, aos atos de piedade e coisas assim, que depois ficou conhecido como Clube Santo. Nesse clube, ele era claro que aquele grupo de estudantes ia ser um instrumento de Deus para impactar aquela geração, e de fato aconteceu com John Wesley, com Carlos Wesley, com George Whitefield, entre outros. Esses jovens estudavam a Bíblia, jejuavam, oravam, clamavam ao Senhor, ao mesmo tempo visitavam, cuidavam das crianças, visitavam aqueles que estavam presos, atendiam as viúvas, ou seja, era um grupo de muita dedicação. Mas aí, ainda assim, percebo que na história de John Wesley, querido, alguém criado na igreja, criado na presença do Senhor, com a família estruturada, alguém que se destacou como seminarista, criou um grupo de estudantes que se oravam mais, que clamavam mais, que liam mais a Bíblia. Depois esse jovem se tornou um pastor e teve essa experiência de ser um bom pastor, alguém comprometido de fato com os princípios da palavra e ao mesmo tempo um intelectual. É necessário dizer isso. John Wesley era um intelectual, alguém acima da média no que diz respeito à produção literária, não somente de estudar, mas de entender todo o contexto intelectual de sua época, mas também de produzir. John Wesley produziu muitos textos, né? Muitos livros, muita base das suas ideias e tudo mais, daquilo que ele entendia, que ele pensava, do seu momento ali que ele estava vivendo, e não somente na área da teologia, da Bíblia, mas em muitas outras áreas. Mas ainda faltava alguma coisa para John Wesley que ele não conseguia identificar direito o que era. Foi aí que ele decidiu ter a sua experiência mais missionária, podemos dizer assim, e ele foi para, então, colônia da Inglaterra na América, né? Na Geórgia, que hoje nós chamamos de Estados Unidos, eram colônias dos Estados Unidos na América. E aí, John Wesley chega lá, prega a palavra, prega para os colonos, prega para os índios, né? Mas ainda
faltava algo no coração dele e ele vivia um pouco frustrado, porque apesar de ser alguém com conhecimento intelectual muito grande, com a base teórica, teológica, da história da igreja, dos pais da igreja, John Wesley tinha um conhecimento muito vasto sobre isso. Apesar de ter exemplos, bons exemplos, apesar de já ter experiência missionária, experiência pastoral, experiência na missão, experiência na igreja, ainda faltava-lhe alguma coisa que ele não conseguia entender claramente. E foi a partir do contato dele com os moravianos, especialmente um grupo que ele teve contato lá na América e na viagem também de volta, né? Ele teve esse contato especial com os moravianos, com Peter Böhler, que é o líder dos moravianos, e a partir dali ele começou a buscar mais intensamente algo novo. O Kemuel lá, na música Eu Quero Viver Algo Novo. E John Wesley começou, de fato, ter essa experiência, começou a buscar essa nova experiência. Por isso, queridos, por isso que ele estava lá naquela reunião em 24 de maio de 1738, em Aldersgate. Não era um templo, era uma reunião mais informal, e ali alguém estava ministrando, baseado nesse texto que eu li de Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a partir daquele dia, daquela noite, caiu a ficha, podemos dizer assim. Né? Um start em John Wesley, ele entendeu, tem algo a mais. Se algo novo eu preciso experimentar, eu preciso ter esse toque, eu preciso ter essa experiência, preciso sentir Deus. Eu não posso mais conviver com essa realidade de ter o conhecimento apenas intelectual de Deus, de ter o conhecimento somente pelos testemunhos de outras pessoas. Eu preciso sentir Deus. Eu preciso ter esse toque de Deus na minha vida. Eu preciso ter essa experiência pessoal com Deus. E ali, naquela noite, John Wesley teve essa experiência, que ele traduziu como: eu senti o meu coração estranhamente aquecido pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. E isso, de fato, queridos, transformou a vida de John Wesley. Transformou a sua visão de mundo, a sua visão das pessoas, a sua visão de Deus, a sua visão da missão de Deus, a sua visão da igreja, a sua visão do serviço. Ele teve, de fato, uma experiência transformadora. Uma experiência que mudou a vida dele completamente. E aquele John Wesley, que já era uma bênção, que já contribuía muito para com o reino de Deus, para a glória do Senhor, esse John Wesley, a partir dessa experiência, foi um instrumento poderosíssimo para a glória do nome do Senhor. John Wesley, a partir daquela experiência, ele começou até mesmo a pregar ao ar livre. Ele teve uma experiência de muitas pessoas se convertendo. Infelizmente, a igreja que ele atuava normalmente não entendeu muito bem essa experiência, essas novas pessoas que estavam se convertendo. E foi a partir daí que ele alugou, que ele organizou um movimento. Entendamos, inclusive, que ele não tinha a intenção de criar uma nova igreja. A ideia era reformar a igreja
que ele nasceu, que ele cresceu, que os pais, e o pai era pastor, e que a família toda era dessa mesma igreja, que era a igreja anglicana. John Wesley, em nenhum momento, teve a intenção de criar uma nova igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia se calar diante desse algo novo que ele estava vivendo. Que ele criou, então, esse movimento, que os outros começaram a chamar de movimento metodista. E começou a pregar nas portas das minas de carvão, começou a pregar nas praças, começou a pregar nas portas das tabernas, e ali muitas e muitas pessoas se converteram, pessoas que normalmente não frequentavam os templos da igreja anglicana, e essas pessoas que se converteram é que se tornaram os metodistas. Então, Wesley organizou esse povo em pequenos grupos, bandes, classes, sociedades, e esse povo começou a crescer, começou a desenvolver sua fé, começou a frutificar e espalhou-se primeiramente ali na Inglaterra, e depois no Reino Unido, e depois para outros países da Europa, chegando também na América, e da América até chegou ao Brasil. Ganhou o mundo, né? Mas foi a partir dessa experiência pessoal, profunda e poderosa com Deus que ele foi transformado, e a partir dessa experiência ele realmente mudou a sua vida, né? Mudou a sua vida por completo. A Dilane está me dizendo aqui que realmente algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, e eu teria que sair para começar de novo, mas só que eu já estou terminando. O que nós vamos fazer é eu terminar, e vai ficar gravado, e as pessoas depois entram e assistem no Facebook. Eu acho que vai ser melhor desta forma, né? Para terminar, nós vamos caminhar para a direção de que a experiência que John Wesley teve é a experiência que nós precisamos ter. Não a mesma de ter um coração aquecido, ter a mesma, o mesmo sentimento, coisa assim. Mas é especialmente entender que nós precisamos sentir Deus. Deus é experimentável. Deus é absolutamente possível que nós venhamos senti-lo. Deus não pode ser só uma teoria, uma ciência. Deus não pode estar no nível só do conhecimento intelectual, como uma história que nós ouvimos dizer. Deus precisa ser experimentado, e essa experiência é que nos transforma. Essa experiência que nos dá fôlego para continuar a nossa caminhada de fé. E por isso é tão essencial que nós tenhamos essa experiência pessoal, profunda. Importante nós venhamos ter o conhecimento das histórias sobre Deus. É importante que nós venhamos ter exemplos, conviver com pessoas que nos ensinem, que sejam bons exemplos, que nos dê bom testemunho. Tudo isso é importante, mas é essencial que nós tenhamos a nossa própria experiência com Deus. Experiência que nos transforma, que nos liberta, que nos faz de fato nova criatura. Experiência que, por exemplo, a mulher samaritana teve. João 4 nos conta essa história. Experiência que o cego de Jericó, Bartimeu, teve. A experiência que o endemoniado gadareno teve. Alguém que todo mundo tinha medo dele. Depois dessa experiência, desse encontro com Jesus, esse moço se viu vestido, sóbrio e disposto a seguir Jesus. A mulher samaritana, depois do encontro com Jesus, estava lá se tornando uma missionária, pregando a palavra. O cego de Jericó, antes mendigo, à beira do caminho,
depois do encontro com Jesus, estava lá seguindo a Jesus, glorificando o nome dele. A experiência pessoal nos transforma, muda nossa visão, muda nossa perspectiva. E essa experiência nós precisamos ter também. Nós precisamos desse algo novo nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar. Feche os seus olhos, oremos neste momento. Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Estar, Senhor Deus da glória, fazendo a tua vontade, Senhor. Pedimos, Senhor Deus da glória, que o Senhor venha nos dar essa experiência nova, transformadora, vivificante, experiência que João Wesley teve, a experiência, Senhor Deus da glória, que todos os personagens que se encontraram com Jesus tiveram. Senhor Deus, essa experiência nós precisamos ter. Nos dê essa disposição de buscar a Ti. E depois de ter essa experiência, Senhor, nos dê coragem, vigor, ânimo, disposição para mostrar ao mundo, demonstrar a todas as pessoas que fomos transformados pelo toque poderoso do Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos então estar orando pelos 3 pedidos que chegou a nós aqui, né? Vamos estar orando pela Marina, vamos estar orando pelo Vanderlei e vamos estar orando também pelo Mário, tá bom? Pelo Mário. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja contemplando cada pedido de oração. Venha abençoar, Senhor Deus. Venha liberar, Senhor Deus, a tua unção, a tua glória, o teu poder de milagres para abençoar essas pessoas. O Vanderlei, o Mário, a Marina, Senhor Deus, e todos os outros que estão contaminados com este vírus, que muitas vezes estão, Senhor Deus, nas UTIs, Senhor Deus, dos hospitais em todo o Brasil, venha curá-los, abençoá-los. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja também, a economia de nosso país, os nossos governantes, colocamos todos nas tuas mãos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Para terminar, nós vamos estar lembrando as nossas atividades dessa semana. Vamos lembrar que quinta-feira nós temos as nossas células. Na sexta-feira teremos a vigília de oração, que começa às 9 horas da noite. Vai ser no canal do YouTube da 4ª Região Igreja Metodista. E no sábado teremos a nossa live. Uma live mais do que especial, às 8 horas da noite. Estaremos refletindo sobre como a igreja deve ser resposta a este tempo de violência que estamos vivendo. Nessa temática de igreja missional, vamos estar refletindo sobre esse tempo de violência que estamos vivendo em nossa sociedade, tá bom? Então, domingo, às 9 horas, nossa escola dominical, à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor, adoração e ministração da palavra. Amém? Um abraço, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, fiquem com Deus.